Oi, gente! Meu nome é Alexia Poliani e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. E o que a gente quer? Que roda a vinheta. Tum, tchá, tchá, tum, tchá, tum, tchá. Então, gente, começando mais um vídeo aqui com vocês. Se você caiu de paraquedas, chegou aqui do nada, não sai desse vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho para receber a notificação. Dá uma fuçada aí, vai ver meus outros vídeos, vai me conhecer um pouquinho mais. E vem chegar aqui, porque a gente tá crescendo, graças a Deus. A gente já tá crescendo. E, gente, muito obrigada por tudo. Já amo vocês que são inscritos, os próximos que vão se inscrever, e é isso. Hoje eu quero tratar com vocês, amores meus, sobre um assunto bem delicado, um assunto às vezes difícil para algumas pessoas falar, um assunto que muitas pessoas enfrentam ele e passam por ele diariamente no seu dia a dia e na sua situação mesmo interior. Hoje eu quero estar falando com vocês sobre ansiedade. Mas o que eu quero estar trazendo para vocês sobre ansiedade? Eu quero trazer para vocês um pouco do meu testemunho, da minha ansiedade, do que a Alexia Poliani passou com a ansiedade. Gente, para início de conversa, vamos começar do princípio mesmo. O que é a ansiedade? A ansiedade, eu estive pesquisando sobre ela em 2 sites. E o primeiro site me deu essa base aqui, ó. Ansiedade é um termo geral para vários distúrbios que causam nervosismo, medo, apreensão e preocupação. O segundo site me deu assim, ó. Ansiedade é um sentimento vago e desagradável de medo e de apreensão. Ele é caracterizado por tensão ou desconforto derivado de antecipação de perigo, de algo desconhecido ou estranho. O medo é uma resposta a uma ameaça real ou percebida, enquanto a ansiedade é a expectativa de uma ameaça futura. Então, gente, eu acho que esses 2 sites definiram muito o que é ansiedade e a partir disso a gente vai estar conversando aqui agora. Antes de qualquer coisa, gente, eu vou explicar para vocês como eu gerei a ansiedade. Pra quem não sabe, já expliquei no outro vídeo 23 fatos sobre mim. Eu vou deixar aí o link na descrição pra vocês, quem não viu e quiser ver, tá vendo? Tá bom? E nesse vídeo eu explico que eu tenho pais separados. Eu tenho 2 pais, que é o meu pai e o meu padrasto. Então, quando os meus pais separaram, foi quando eu comecei a gerar ansiedade. Por quê? Porque para uma criança é difícil entender, muitas das vezes, a separação dos pais. Eu, por exemplo, eu me culpava muito, porque a mente de uma criança não consegue entender que uma separação vai muito além de simplesmente ter uma criança, vai além de, vai em comportamento, em jeito, enfim, em coisas do casal e não dela mesma. Só que eu, tão nova, não conseguia entender isso. Então eu comecei a me culpar. E aí, após isso, eu comecei a desenvolver uma pequena depressão. E aí minha mãe, eu novinha, assim, uns 2, 3 anos de idade, me colocou pra ir na psicóloga. E aí eu ia na psicóloga, fazia consulta com ela, direto, assim, consequentemente. E aí todas as vezes a psicóloga pediu pra mim fazer um desenho de qualquer coisa. Ela falava assim, desenha pra mim qualquer coisa. E aí eu sempre desenhava eu, minha mãe e meu pai de mão dada juntos. Até então, eu não tinha conhecido meu padrasto, minha mãe também não. Então, tipo assim, tava passando por essa fase da separação. E aí, eu criei muita esperança de que eles iriam voltar, meu pai e a minha mãe. Então, tipo assim, daí eu já comecei a criar ansiedade. Que a ansiedade é algo tão impressionante que ela te faz querer ter o controle de tudo, ter tudo assim, do seu jeito, na hora que você quer, quando você quer e pronto. E as coisas não funcionam assim, né? Infelizmente. Ou felizmente também, né? A gente tem que pensar dos 2 lados. Mas então, gente, depois disso, quando minha mãe conheceu meu padrasto, a gente foi morar junto, né? Minha mãe casou, enfim. E aí, o meu pai me ligava e falava que iria me buscar. E como tinha muito tempo que eu ficava sem ver ele, porque antes não tinha WhatsApp, não tinha internet, Facebook, esse negócio, nada. Então era por ligação mesmo. Aí ele me ligava e falava que ia me buscar. Só que muitas das vezes acontecia o imprevisto e tudo. Aí, na hora que ele falava, eu já gerava uma ansiedade imensa no coração. E aí eu arrumava, tipo assim, se ele me falasse assim, eu vou te buscar às 3 horas da tarde.
8 horas da manhã, eu tava acordada, já começando a arrumar, dava umas 9h30, eu já tava pronta, e ele tinha marcado 3 horas da tarde. Eu já tava pronta porque eu pensava, nossa, vai que ele chega mais cedo, e qualquer carro da rua que passava, eu achava que era ele, né? E aí, quando aconteciam os imprevistos, que ele não podia me buscar, gente, eu passava mal, eu vomitava, eu tenho bronquite asmática. E aí eu entrava em crise. Nossa, era todo um processo, assim, sabe? Passava mal mesmo. Porque eu criava aquela expectativa de que ele iria e tudo. Criava, assim, na minha mente o que a gente podia fazer. E quando não acontecia, eu me frustrava demais. Então, depois disso, eu comecei a querer ter um controle ainda mais de tudo. Quando eu fui ficando mais velha. Tipo assim, você falou que vai vir na minha casa? Pode ser um amigo, qualquer pessoa. Tem que vir. Se você marcou compromisso comigo, você tem que cumprir. Por quê? Porque quando a pessoa já marcava, ou então falava, já criava aquilo na minha cabeça. Tipo, nossa, tem que acontecer, tem que ser assim. Se a pessoa falasse comigo assim, eu vou viajar, nós vamos viajar. Aí eu já começava a fazer mala, começava a fazer uns trem, começava a fazer um negócio. Aí vamos supor, aconteceu alguma coisa, não vai dar pra viajar mais. Nossa, gente, eu ficava muito triste, muito triste. Eu falava assim, nossa, mas eu já tinha preparado tudo, já tinha feito tudo, como isso aqui desmarca e tal. Então, tipo assim, eu sofria por muita pouca coisa, assim. Não pouca coisa, né? Porque pra quem é ansioso, isso tipo, dói demais, porque a gente cria uma expectativa. Mas se a gente for pegar por fora, não é algo assim tão pra você sofrer. Já além disso, ainda tinha a questão do meu corpo reagir. Assim como eu falei que eu passava mal e tudo, eu comecei a tremer também. E eu tremia, gente, de ser nítido. Tipo assim, não precisava chegar perto de mim pra ver eu tremendo. Tipo assim, vocês de longe, se eu mexesse a mão aqui, vocês viam que minha mão tava assim, ó, o tempo todo. E graças a Deus, hoje, olha, eu não tremo mais. Antes eu tremia de ficar assim, ó. Hoje em dia, não, ó. E era em tudo, como eu mexo com maquiagem, cabelo, pessoal, quando eu ia fazer comigo, falava, você treme desse jeito? Eu falava, tremo. Mas enfim, gente, depois disso, eu passei por uma fase, assim, que eu comecei a perder o controle das coisas. Porque eu sempre tinha o controle de tudo por criar expectativa, né? Eu comecei a perder o controle das coisas. E aí eu comecei a ver que não adiantava mais eu querer controlar tudo. Sabe por quê? Porque a gente que é ser humano tem maneira de se preocupar demais. Porque a sociedade, eu acho que as pessoas mesmo nos dão uma lista do que a gente tem que ser, do que a gente tem que fazer, de como a gente deve se comportar. Desde criança você já é gerado para algo. Tipo assim, você vai crescer, você vai estudar, você vai formar, você vai fazer não sei o quê. Então a gente já cresce numa pressão social. E aí quando eu cheguei a ver que eu tava perdendo o controle das coisas, eu comecei a ficar desesperada. Porque eu não queria ser daquela forma. Eu sempre fui da igreja desde novinha, né? Quando minha mãe conheceu meu padrasto, a gente já entrou na igreja. Então, os pastores e as pessoas sempre falavam de ansiedade, falavam que não é saudável, que não é isso que Deus quer pra nós. Só que muitas das vezes era difícil pra mim entender isso. Porque falar é muito fácil. Eu virar pra você e falar assim, não, confia em Deus, vai dar tudo certo. Eu virar pra você e falar assim, não, você tem que soltar essa ansiedade, deixa pra lá. Eu falar é fácil, mas a pessoa que vive e passa por aquilo sabe o quão difícil é. Então, muitas das vezes a gente fala, eu confio em Deus, não sei o quê. Mas às vezes quando passa uma situação, a gente não consegue ter essa confiança. E comigo a ansiedade era da mesma forma. Até que um dia chegou um ano na minha vida que chegou uma pastora na minha igreja que é psicóloga. E ela virou pra todo mundo, né? Ela tava pregando e falou assim, gente, o ser humano se aprende com a repetição. Ou tanto na teoria quanto na prática. Quanto mais você repete algo, você aprende ele. E eu fiquei pensando naquilo, eu falei assim, uai, é mesmo? E aí eu comecei a adicionar isso na minha vida. Depois disso eu passei por um período de muita perda. Foi um ano que eu perdi muitas coisas. Coisas assim que eu amava, coisas que eu achava que tinham controle, coisas que eu fiz de tudo e de melhor para não perder aquilo e perdi. Eu entendi que as coisas não estavam aqui na minha mão, e sim na mão de Deus. Que o que Ele quer fazer não é eu e a minha ansiedade que iremos impedir. Então, após isso, eu comecei a falar um versículo que eu amo, que é lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. Gente, eu comecei a falar esse versículo por quê? Porque aquela palavra da pastora
ficou na minha cabeça de que a gente se aprende com a repetição. Então eu comecei a pensar assim, se eu aprendo com a repetição, eu vou repetir isso toda hora, pra mim entender que Deus cuida de mim. E aí eu comecei, gente, eu andava na rua assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. E todas as vezes que eu começava a tremer, todas as vezes que meu coração começava a acelerar, eu passei tão mal de ansiedade, eu cheguei num nível tão caos de ansiedade, que eu tive que fazer um exame que chama Holter, não sei. Eu vou pesquisar o nome e vou deixar aqui pra vocês. Vou ver se eu jogo uma foto aí pra vocês verem também. Eu comecei a dar arritmia, eu dei um início de arritmia cardíaca por conta da ansiedade. E aí, tipo assim, aquilo já estava me prejudicando extremamente, porque o meu corpo já não estava aguentando mais aquilo. Aquela pressão que eu mesma colocava em cima dele, aquela pressão que eu mesma jogava nele para que ele fizesse algo que estava fora do meu controle. Mas eu não conseguia perceber isso. E eu imagino Deus nesses momentos o tempo todo do meu lado falando assim, filho, eu tô com você, por que você se preocupa? Na Bíblia diz que cada dia por sua vez, que o amanhã pertence ao Senhor. Só que eu queria viver hoje, eu queria viver o ano que vem, eu queria viver daqui 3, 5 anos, e as coisas não funcionam assim. Tudo tá no controle de Deus, eu posso planejar minha vida inteira. Na Bíblia fala, o homem faz planos, mas a última palavra vem de Deus. Então, eu podia ter planejado minha vida inteira. Se Deus não tivesse escolhido aquilo, ou então não permitisse que aquilo acontecesse, não iria acontecer. Mas era fácil, não era fácil entender. E aí, quando eu cheguei no nível de ver que eu tava prejudicando o meu corpo, tava prejudicando a mim mesma, eu comecei a falar, não é isso que Deus quer pra mim. Então eu tenho pra te falar que não é isso que Deus quer pra você. Não é você se matar, não é você ficar triste, não é você ficar ruim, não é você fizer mal pro seu corpo, não é você controlar tudo, porque nós somos simples seres humanos, gente. O ser humano é algo tão fútil, tão banal, a gente é tão, sabe, tão frágil. Então, tipo assim, a gente não consegue controlar todas as coisas, mas Deus, ele tem o controle de tudo nas mãos. E aí, a partir do momento que eu entendi que aquilo não era no meu controle, eu comecei a entregar nas mãos de Deus, porque não é fácil. A gente decidir entregar as coisas na mão de Deus e confiar em Deus não é fácil. Dói, machuca, vai contra o seu eu, muitas das vezes vai contra a sua vontade, mas é isso que Deus quer, que a gente entrega pra Ele. É o que fala em 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele. É você jogar em Deus e falar assim, Senhor, tá doendo? Toma. Senhor, esse fardo tá pesado. Toma. Senhor, essa situação tá me matando. Toma. Senhor, eu não consigo mais carregar isso. Toma. Senhor, eu trago feridas do meu passado. Então toma. Senhor, eu trago coisas que me machucam. Então toma. E a partir do momento que você entrega, a partir do momento que você joga e lança pra Deus, gente, Deus faz um sobrenatural tão esplêndido que eu não sei explicar. Eu aprendi com a pastora que era repetição, e todas as vezes que eu sentia que eu ia ficar ansiosa, eu falava assim, Senhor, eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito passar isso que eu tô passando. E eu começava a repetir, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de vós. Se o Senhor cuida de mim, eu não tenho que me preocupar. A gente tem que entender o tamanho do cuidado de Deus na nossa vida, porque quando a gente entende o cuidado de Deus na nossa vida, a gente entende que até as coisas ruins que acontecem é para o nosso bem. Porque, gente, Deus, ele é um pai tão cuidadoso que ele cuida nos detalhes. Quando a gente entrega a nossa vida pra ele, entrega tudo nosso pra ele, até as coisas ruins, é pro bem. Então, quando a gente começa a entender isso, não tem que se preocupar, não tem que, ficar doido e ansioso, porque se Deus tá cuidando, se Deus, meu Criador, que tem o controle de tudo, tá cuidando por mim, por que eu vou me preocupar? Então, o que eu tenho pra dizer pra vocês hoje? Lança sobre ele a vossa ansiedade. Lança sobre ele. Na Bíblia diz assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Então, vai, sabe? Que ele vai te aliviar. A única pessoa que pode te aliviar todo o fardo é Deus. Muitas das vezes os remédios, muitas das vezes os medicamentos e as coisas não curam. Mas o que tem o poder de curar é Deus. Então, gente, nesse momento, eu espero que o meu testemunho possa ter ajudado vocês e saibam que depois que eu tomei essa decisão de confiar em Deus e lançar mesmo tudo, minha vida transformou. As situações que antes me matavam,
hoje me trazem tranquilidade, porque eu sei que Deus cuida de mim. O que antes eu sofria, eu chorava, eu ficava triste, hoje em dia eu olho para o céu e falo assim, Senhor, que seja feita a tua vontade. O Senhor conhece a minha necessidade. Senhor, me ajuda. Todas as vezes que eu vou ficar ansiosa, eu sempre repito, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de vós. E eu entendo que Deus cuida de mim. Então que você possa entender isso também. Nesse momento eu quero convidar você que está aí do outro lado da tela a fechar os seus olhos, que agora eu quero fazer uma pequena oração pela sua vida. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a Ti que todas as pessoas que estão vendo esse vídeo, todas as pessoas, ó Deus, que às vezes passam por ansiedade, que todas as pessoas que às vezes têm passado por uma preocupação muito grande, que o Senhor possa vir trazer, ó Deus amado, Deus querido, agora o Teu alívio no coração delas, que elas possam sentir o Teu toque, que elas possam, Deus amado, Deus querido, sentir que o Senhor cuida de nós, que o Senhor, Deus amado, Deus querido, tem o controle de todas as coisas e tudo o Senhor pode fazer. Toque em vidas, toque em almas, Deus, e que elas reconheçam que só o Senhor é Deus, que só o Senhor tem um poder de cura. Eu já declaro essas pessoas abençoadas e libertas de toda preocupação e qualquer ansiedade, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Esse foi meu vídeo de hoje. Eu espero que Papai do Céu tenha tocado no coração de vocês. Deixa o like em nome de Jesus. Compartilha esse vídeo para todo mundo ver. Para todas as pessoas que você acha que precisam ouvir essa mensagem. E simplesmente isso, entregue a Deus. Todas as vezes eu falo isso, eu quero repetir que Jesus te ama. Deus te ama. O Espírito Santo ama você. E Ele tá aí, do seu ladinho. Muitas das vezes só esperando você dar a chave da sua vida para Ele. Para que Ele possa entrar sem reserva, sabe? E fazer toda a mudança que você precisa. Às vezes a gente esconde muitas coisas de Deus. Mas nada fica escondido de Deus. A gente acha que esconde de Deus. Porque Deus, Ele conhece o nosso mais íntimo interior. E sabe que quando Deus transforma, a mudança dele é nítida e é leve. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E é isso que Ele quer fazer na sua vida. Ele quer mudar a sua história. Então confia nele, entregue o seu caminho a Ele, que Ele vai fazer o melhor para a sua vida. Tá bom? Gente, um beijo. Jesus abençoe todos. Deixa o like. Minha luz apagou, que misericórdia. Deixa o like. Ative o sininho para receber todas as notificações. Comenta aí se esse vídeo tocou no seu coração. E é isso. Coloca aí nos comentários que eu quero ver vocês falando comigo também. Pra mim te ajudar. Se eu puder ajudar, manda aí desabafos que eu vou responder vocês. E é isso, gente. Um beijo. Jesus abençoe todos. E tchau. Se inscreve no canal. Se inscreve.